Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Você sabe quando você pode dar bolacha de maisena para o seu bebê? E danoninho? Quando você pode dar? No Doutora do Responde de hoje, nós vamos responder justamente essas dúvidas que vieram aqui e surgiram no consultório de pediatria. Então vamos lá. Quando eu posso dar bolacha maisena, danoninhos ou outros biscoitos, outras substâncias aí para o meu neném? A resposta vai surpreender aí um pouquinho vocês talvez. A recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que as crianças menores de 2 anos de idade não consumam nenhuma quantidade de açúcar. Exatamente. Até os 2 aninhos não é recomendado que as crianças ingiram qualquer alimento que tenha açúcar adicional. Aqui nós não estamos incluindo o açúcar das frutas, por exemplo. Parece um pouco rigoroso, mas tem as suas justificativas. Nessa fase, até os 2 anos de idade, a criança, o bebê, ele vai estar na sua formação, tanto na sua formação física, constitucional, tanto da parte emocional, né, uma formação que vai se constituindo aí, né, por toda a infância, por toda a adolescência. Ele vai estar na formação também do seu paladar, dos seus gostos alimentares. E o que diferentes estudos demonstram? Que quanto mais cedo o contato com a substância de sabor doce, com o açúcar, mais difícil depois fica para a criança se acostumar com outros alimentos. Por quê? É quase um mecanismo evolutivo. Nossos ancestrais necessitavam de alimentos com alto valor energético. Então, nós nos acostumamos a ter mais interesse pelo paladar doce, que são alimentos que nos dão mais energia, alimentos que nos ajudam na nossa sobrevivência. Hoje em dia, com a grande oferta de alimentos que se tem por aqui, né, pela sociedade de uma maneira geral, não existe mais essa necessidade de a gente ter tanto contato com os alimentos doces, mas o nosso cérebro é acostumado para gostar mais deles. Então, o quanto antes esse bebezinho, essa criança é exposto ao sabor doce, mais ele vai ficar acostumado e mais vai ser difícil depois ele se acostumar com o paladar de outros alimentos, as frutas, os legumes, as verduras. Do mesmo modo, nós temos que destacar que o bebezinho ele precisa de diversos nutrientes, diversas vitaminas, e o açúcar além do que é adicionado, ele não tem nenhum aí papel adicional no crescimento, no desenvolvimento da criança, porque as necessidades energéticas devem ser supridas pelos outros alimentos, pelo que ele vai comer nos vegetais, pelo que ele vai comer de carboidratos, de proteínas. Então o açúcar adicional não tem benefício nenhum. Então a bolachinha de maisena, o danoninho, o leite fermentado, eles não têm nenhum papel para o desenvolvimento, o crescimento da criança, para a saúde da criança. Então eles não são necessários, não precisa dar esses alimentos. E na verdade eles não são recomendados que se dê, não são interessantes que se dê. Tem sempre aquela dúvida assim, mas o meu neném fica com vontade, o meu bebezinho de 4 meses, 5 meses, ele me vê comendo alguma coisa, ele fica com vontade, ele quer pegar. Na verdade, a criança, ela conhece o mundo, né? O primeiro contato dela é pela boca, a gente chama até de fase oral. Então, tudo que o bebê vê, ele quer colocar na boca, ele tem esse interesse. Não significa de que ele tá com vontade daquele alimento que ele nem conhece, de que ele nunca experimentou. Então, por exemplo, se o adulto estiver tomando uma cerveja, uma bebida alcoólica, comendo uma coxa de frango, ele não vai dar essa substância para o bebê, mesmo que o bebê fique olhando, se tem essa impressão de que o bebê está com vontade, com desejo daquele alimento. Então, o nosso raciocínio tem que ser o mesmo para bolacha de maisena, para um doce, para um chocolate, para alimentos que nós adultos consumimos e de repente a criança, o bebê vê a gente consumindo e eles se interessam, querem pegar também. Não é porque eles estão com vontade, você não está negando um alimento para a criança, é porque eles conhecem o mundo dessa forma. Então tudo eles querem pegar, tudo eles querem pôr na boca. Então vamos, lógico que todos os casos têm que ser acompanhados com o pediatra. O momento da introdução alimentar é um momento muito importante, porque vai formar aí o paladar dessa criança, vai formar o que ela vai se interessar, o que ela vai gostar de comer, e isso vai refletir pela vida toda dela, no sentido da saúde, tanto física até a saúde mental dela, a relação dela com o corpo, a relação dela com os alimentos, que são situações que hoje a gente vê muito na nossa sociedade. Então, fique tranquilo, seu bebê não está passando vontade, você não está negando nada para
seu bebê, para o seu filho, quando você não dá uma bolacha, um iogurte ou um outro alimento para ele açucarado. Lembra que esses alimentos, então, eles devem ser evitados até os 2 anos de idade. E, na verdade, nós adultos também deveríamos reavaliar a nossa relação com esses alimentos, com o consumo desses alimentos, pensar o quanto que eles estão agregando aí na nossa alimentação e o quanto eles também não estão mascarando o nosso paladar. Porque existem ali alguns outros estudos, algumas outras discussões que falam, inclusive, que esses alimentos eles têm o poder de agir no nosso cérebro, levando até termos vício pelo açúcar por esses alimentos. E o cérebro da criança, como está em formação, como é mais suscetível ainda, ele tem esse mecanismo ainda mais exacerbado, tá certo? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui pra gente, escreve aqui pra gente, vamos conversar, vamos levar aí a promoção em saúde, educação em saúde para nossas crianças, para nossos adolescentes, nossas famílias. Tem muita informação por aí, muita propaganda, muito incentivo ao consumo. Isso não necessariamente é o mais adequado, o mais saudável para nossas crianças e adolescentes. Curte o nosso canal, compartilha o vídeo aí com o pessoal que tem filho pra gente orientar e espalhar essa informação aí pra todo mundo, tá certo? Obrigada e continua aqui com a gente. Até breve!